Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre o racional do investidor do longo prazo. Entre muitas mensagens que vocês também me mandam, tanto no Instagram bem como os comentários aqui no YouTube. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal como investidor. Então vamos lá para o vídeo. Coloquei um título bem chamativo. Você quer ser rico ou você não quer por causa das mensagens que vocês me mandam e enraizar a mentalidade do investidor de longo prazo com alguns pontos. Bem, o ponto principal que começamos, basicamente um planejamento. Primeiro ponto, traçar metas, o que eu quero atingir, quanto de renda passiva eu quero. Tem todo aquele planejamento teórico, ler diversos livros, assistir diversos vídeos, estudos sobre o tema. Aí vem o segundo ponto, colocar o primeiro item em prática. É muito fácil saber da parte teórica e etc, mas o pessoal não consegue colocar isso em prática. E o terceiro ponto, parece que não tem foco. Desiste muito fácil da sua estratégia de investimentos. Então são 3 pontos principais que devemos colocar em mente para quem tem visão de médio a longo prazo. Daí temos uma fórmula bastante simples, a fórmula dos juros compostos. Vimos isso na época do colégio, onde C representa o capital inicial aplicado, ou seja, o valor que você investe mensalmente, I, a taxa de rentabilidade sobre o capital investido, T, o tempo aplicado no investimento e M, o capital final. Ou seja, você fez aquela aplicação, o seu aporte de R$1.000, obteve uma determinada rentabilidade e aqui temos o tempo. E perceba o seguinte, o que é que você tem controle na sua vida? Eu tenho controle do capital aplicado todos os meses. Você não tem controle sobre isso aqui, a taxa da rentabilidade sobre o seu investimento. Mas você tem controle sobre o capital que você aporta e bem como o tempo que você deixa lá investido. E aqui temos um gráfico, tem uma aplicação inicial de R$50.000 e um investidor que aportou R$5.000 por mês. Sim, é um valor um pouco acima do normal. O pessoal aqui do canal usualmente aporta de R$1.500 a R$3.000 por mês pelas enquetes que eu faço aqui no canal. Então, esse cidadão aportou inicial 50 mil, está aportando todos os meses R$5.000 por mês, terminou lá após 30 anos, quase R$20 milhões de patrimônio. Imagine a renda passiva que esse patrimônio irá gerar no futuro. Mas para chegar até lá, se é realmente o seu objetivo, note que demanda tempo e aporte. E perceba que a partir do 5º ano, o valor total em azul não é tão diferente assim do valor aportado, porque aqui o gráfico ficou muito longo. A partir do 7º, 8º, 9º, 10º ano, já observamos essa diferença brusca do valor aportado versus o valor total. E depois do 15º ano, observamos um distanciamento muito grande, porque quanto maior o montante e a rentabilidade sobre essa base maior, seu patrimônio irá crescer bruscamente. Imagine quem tem R$1 milhão, obteve uma rentabilidade de 10%, terá no final do ano R$1.100.000. Mas para quem tem R$100.000 hoje, uma rentabilidade de 10% sobre isso irá representar R$10.000. Então, quanto maior for o bolo, mais fácil fica. Dessa forma, esse começo realmente é muito difícil. Então, o que é que você vai fazer? Aportar em boas empresas e esperar os juros compostos agirem ao seu favor. Dessa forma, também temos alguns problemas. O primeiro deles é a triste mentalidade de altos ganhos no curto prazo. Muitas pessoas perguntam o que vai subir essa semana. Ninguém consegue prever isso, nem os maiores investidores. Segundo ponto, o perdido escravo de contas. Quem tem dívida e não paga acaba se tornando escravo, porque os juros são altíssimos e fica muito difícil de amortizar essas dívidas. E o terceiro ponto, o investidor que sabe o que precisa ser feito para alcançar a liberdade financeira, mas fica em busca da grande tacada. Normalmente, esse cara que fica em busca da grande tacada é quem acaba recebendo essa grande tacada. Seja aquela ação que ele acha que vai dobrar, triplicar, acaba caindo 30%, 40%, 50% ou mais. Dessa forma, temos algumas broncas do investidor, entre aspas, que fica em busca de oportunidades. A primeira delas é, que iremos ver, girar patrimônio. E girar patrimônio é uma das piores coisas que mais acaba detonando seu patrimônio, porque só enriquece intermediários e o governo, pagando, seja lá quando for, impostos sobre o seu lucro, taxas de corretagem, taxas da bolsa e bem como o spread da cotação.
Além do mais, o que eu ouço bastante é hora de comprar ações. Normalmente falam isso quando as ações estão em alta. Nunca vi. Parece que naquele pânico que ocorreu de março a maio de 2020, as pessoas não falavam para comprar ações. Pelo contrário, o mundo ia acabar e etc. E todas as crises o mesmo ocorrem. Segundo ponto, é hora de comprar fundos imobiliários. Também falam isso normalmente quando os fundos imobiliários estão em alta. Terceiro ponto, o atual, é hora de investir na renda fixa. Por quê? A Selic está subindo, tem renda fixa remunerando 8%, 10%, seja lá quanto for. E agora com a taxação dos dividendos, as empresas irão pagar um dividend yield menor. Como historicamente vimos, uma alta rentabilidade das ações que superam em larga escala qualquer renda fixa. E aquela mensagem clássica que recebemos dos nossos amigos, aquela ação X vai bombar, meu amigo falou. E aqui temos o efeito do giro do patrimônio, para quem fica é hora disso, é hora daquilo, o efeito do giro do patrimônio ao longo de 28 anos. Aplicação inicial, R$40 mil, sem aportes adicionais. Então, quem aportou esses 40 mil e investiu em um CDB de um ano, depois acabou, aplicou novamente um CDB de um ano e ficou nessa durante 28 anos. Terminou aqui com 276 mil de patrimônio. 14 giros, CDB 2 anos, terminou o CDB, aplicou novamente em outro de 2 anos. Terminou aqui com R$301 mil. Mais além, seguindo essa, CDB de 5 anos, 6 giros, até completar esses quase 28 anos, 324 mil de patrimônio no final. E estamos vendo aqui claramente, quanto menor for os giros, maior será o seu patrimônio final. E mais além, para quem não girou nenhuma vez, aplicou no Tesouro IPCA 2045, essa aplicação inicial de 40 mil, sem nenhum giro, irá terminar com 430 mil reais. Perceba que de larga escala, quem girou bastante, 276 mil para 430 mil. Uma diferença bem robusta. Mais além de mais de 100 mil reais de quem realizou 6 giros e de quem não realizou nenhum giro. Então, estamos vendo aqui com um exemplo prático, girar patrimônio só enriquece intermediários e governo. Dessa forma, não tem isso de é hora disso, é hora daquilo, é hora de FII, é hora de renda fixa. Estabeleça os seus critérios e continue firme investindo. Mas tenha bom senso e saiba separar seus investimentos alocados para trading dos seus investimentos que realmente têm valor. Investimentos de valor, como vimos aí no caso prático, realizar pelo menos nenhum giro. Deixe lá parado, recolhe os dividendos, os proventos de FIIs, o valor do seu trabalho e aporta nos fundos imobiliários, ou seja lá onde for. E investimentos alocados para risco, gire, mas desde que seja uma parcela pequena da sua carteira. Não adianta querer focar 100% da sua carteira para ficar girando. Vimos aí na prática que girar detona o seu patrimônio no longo prazo. E além do mais, o que o pessoal acaba não comentando aí, aceite os seus erros e siga em frente. Alguns dos seus investimentos irão dar errado, mesmo boas empresas. Isso é totalmente natural. Erramos nas nossas vidas, quanto mais na bolsa de valores. Então a mensagem bem clássica aqui do filme do Rock Balboa: você, eu, ninguém vai bater mais duro que a vida. Mas não se trata do quão duro ela bate, trata-se de quanto você consegue apanhar e seguir em frente. Quanto você apanha e segue. E é assim que se vence no final. Então realmente alguns erros, investimentos irão dar errado, mas o importante é permanecer firme, continuar aportando, principalmente em boas empresas. Alguns dos nossos investimentos irão superar com larga escala essas pequenas perdas que irão ocorrer. E temos aqui algumas mensagens que eu coletei que vocês me mandam. Você não quer ser rico. Algumas mensagens. A Itaúsa e TSE4 subiu dos R$10 para os R$12. Estou pensando vender antes que caia. Segunda mensagem. Vão vender quando cair, eu recompro mais. E a terceira mensagem, que eu recebo bastante: não vejo a hora da Sanepar, a SAP R4 subir, quero me livrar desse troço. Impressionante quantas mensagens desse tipo eu recebo aqui. Seja da Taesa, Banco Brasil que subiu 10, 20% e acaba perdendo esses grandes altos. Aqui temos a Itaúsa versus o índice Bovespa. Desde janeiro de 2000, a Itaúsa retomou 17.000% e Bovespa 689%. E imagina quem estava aqui no passado e vendeu as ações da Itaúsa quando subiram 30, 50, 100%.
olha o quanto ele perdeu no longo prazo. Ah, porque acabou caindo aqui. Ah, porque subiu aqui um pouco, vou vender. Perdeu todo o longo prazo. Boas empresas tendem a permanecer boas. Olhe o quanto a Itaúsa ou outras empresas boas entregaram para os seus acionistas. E aqui no caso da Sanepar, que também estão falando bastante, Sanepar 8.225% desde 2000 e Bovespa 689. Aí imagine cidadão subiu aqui e vendeu, subiu aqui e vendeu, subiu aqui, vendeu, se é que realmente ele acerta. Aí caiu aqui, uma queda bem grande em 2008, mas fica imperceptível no longo prazo, devido aos grandes dividendos que a companhia pagou, teve essa subida expressiva, depois a Sanepar ficou mais de 3 anos em queda livre, mesmo com resultados crescendo. Então, até boas empresas com resultados sólidos acabam caindo 30%, 50%, 70% da sua cotação. Isso é inevitável no longo prazo. O ponto é saber identificar oportunidades em boas empresas. Algumas empresas, como aqui no caso da Sanepar, suas cotações caíram mais de 50%, mas seus resultados permaneceram estáveis. O mesmo está acontecendo no momento, uma queda de mais de 50% desse pico. Será que as ações irão se reerguer? Eu imagino que sim. Crise hídrica é passageira, há a questão do governo aí, questões regulatórias, mas paciência, quem quer investir nesse tipo de companhia não tem do que reclamar. Então, algumas mensagens, o que realmente irá te enriquecer, ficar o máximo de tempo possível em bons investimentos e não girar. Boas empresas, principalmente empresas grandes, que historicamente têm entregado bons resultados, consistentes, independentes das crises que passaram e sempre pagaram dividendos aos seus acionistas. Segundo ponto, aporte em boas empresas e tempo. E junto com aquela parte de giro de patrimônio e as 100 mensagens, Itaúsa e Sanepar para vender, o pessoal aí deixa quieto o patrimônio, deixa quieto as ações, porque o pessoal está agoniado. Se a empresa é boa, tem apresentado resultados consistentes, por que você quer vender? Aqui, alta de 10, 20 30% não irá enriquecer ninguém. Mesmo se você tenha 10 mil, 50 mil, 100 mil, seja lá quanto for. O foco é no longo prazo para um enriquecimento em boas ações. E outra bronca que os investidores se enrolam bastante, balanceamento de carteira. É impressionante que também junta com aquela parte que eu falei, de hora de ações, é hora de renda fixa, é hora de fundos imobiliários, é hora de investir no exterior e etc. E aqui temos duas mensagens que vocês também mandaram. Eu dobrei a posição há 2 meses para baixar meu preço médio. Então a ação subiu, achou que ia continuar subindo, a ação despencou um pouco, acabou aumentando a posição e baixou o preço médio de compra. E agora estou esperando subir um pouquinho para vender o excesso. E com isso, vimos naquele caso da Itaúsa e da Sanepar, sempre que o cara quis vender uma boa empresa, acabou perdendo uma grande rentabilidade no futuro. E a segunda mensagem, preciso rebalancear minha carteira, pois está muito concentrada. Ao meu ver, para realizar isso, ativo X ficou grande na sua carteira e você acha que isso está demais, você ajusta a carteira realizando novos aportes. Seja lá onde for, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações do interior e etc. Então, não tem necessidade aqui de vender o excesso para aportar em outra posição ou fundo imobiliário ou renda fixa. Deixa lá parado e os novos dividendos e os novos aportes do seu trabalho você direciona para esse ativo que você está mirando no momento. E outra máxima, seguir notícias para investir. Se você quer operar notícias, então desista dos seus investimentos. Se fosse assim, seria muito fácil. Bastava olhar a notícia do dia, comprava lá, vendia, as ações iam subir, ia cair e etc. E todo mundo ia ganhar dinheiro. Então, dessa forma, saiba extrair o que realmente é bom e o que realmente é ruído. Tem muita notícia aí que mais atrapalha do que ajuda. E juntando com essa parte das notícias que vocês são bombardeados direto, temos aqui a tara por empresas ruins. É impressionante porque eu estava caminhando esses dias e veio esse pensamento. É impressionante como o pessoal consegue dinheiro para investir em péssimas empresas e ainda possuem a mentalidade de longo prazo desse tipo de empresa. Porém, não conseguem ter mentalidade de longo prazo com belíssimas empresas que muito provavelmente irão lhe proporcionar um bom retorno e uma boa noite de sono investindo em empresas sólidas. É algo que não entra na minha cabeça, como alguém consegue tanto dinheiro e mentalidade de longo prazo. Algumas mensagens que eu recebi, tenho 80 mil ações da Oi.
vai para os R$10. É impressionante que consegue prever até o futuro. Segunda mensagem, vai dobrar, meu amigo falou. Normalmente a cotação divide por 2, por 3, por 4 ou por 5 ou até mais do que isso. Então o pessoal consegue ter mentalidade, vai sair da recuperação judicial, a empresa vai melhorar. E o que realmente está acontecendo na Oi, receita líquida desabando, gráfico do EBITDA, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, bastante caindo desde 2013 e 2014, gráfico de lucro líquido péssimo, desde 2014 a companhia só apresenta prejuízos, aqui foi não recorrente, então a companhia amargando grandes prejuízos e o pessoal ainda quer entrar na onda. Mas a Oi saiu de 50 centavos de um dia desse para R$1,50, R$2. Aí você olha no longo prazo, queda de 97% e Bovespa aqui 137%. E imagina o investidor aqui em 2011 que aplicou em boas empresas, muito provavelmente a rentabilidade dele foi acima de Bovespa. Deve ter rendido 200, 250, 300% ou até mais do que isso. Então, essa é outra mentalidade que devemos ter. Às vezes, ganhar pouco em uma base maior, já que você vai investir em boas empresas, muito provavelmente a sua posição em grandes empresas será bem superior dessas empresas que você está apostando. Dessa forma, às vezes é melhor ganhar 15, 20, 25% sobre uma base grande nos seus investimentos do que tentar acertar uma grande tacada de 50%, 100%, que é muito improvável de acontecer em uma parcela pequena da sua carteira, de 1, 2, 3%. Aí eu te pergunto, se alguém te chamasse para ser sócio de uma padaria do seu bairro, que tivesse um péssimo atendimento, só apresentasse prejuízos, altamente endividada, um péssimo produto, você se tornaria sócio? Muito provavelmente você falaria isso. Deus me livre, sai fora que eu vou me tornar sócio dessa companhia. Então, por que com várias empresas da bolsa você opta por isso? Daquele mesmo bate-papo, o pessoal tem dinheiro, tem afinco e consegue investir e ter mentalidade de longo prazo, principalmente em empresas ruins. E bem pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!